O tema é esse, né? A importância da segurança cibernética no sistema de subestações em rede EC 61850. Começar falando aqui uma breve introdução, né? Os desafios que o setor de energia está encarando nesse momento. Então, todas as concessionárias de energia precisam buscar maior eficiência dos processos e melhoria da qualidade de fornecimento. Esse monitoramento da qualidade do controle da geração, transmissão e distribuição de energia são processos importantes e totalmente automatizados. E nesse momento é um momento de transformação digital, ou seja, a energia, o mundo da energia está passando para o mundo digital. Então, voltando ao nosso tema, vamos falar de subestações digitais. Eu ainda botei uma coisa pior, né, que para piorar a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então, você tem empresas inteiras fazendo home office e com a TI praticamente toda trabalhando de casa, usando VPNs e acessos externos, né? Nem sempre muito bem configurados. Então, a digitalização das redes de energia ela é um pré-requisito para a indústria 4.0. Ela possibilita otimizar processos, aumentar a eficiência, antecipar riscos, enfim, resultar em decisões mais inteligentes. E também representa inovação e ganho de produtividade, né? Visto isso, a gente entra num novo mundo, um mundo sustentável, chamado IoE, que é Internet of Energy, tá? Que nada mais é do que o IoT aplicado à rede de energia. A IoT é Industrial IoT, né? Ou seja, Internet das Coisas industrial. Então, agora você vê as redes de energia integradas a coisas mesmo, né? Porque é Internet of Things, coisas que não existiam antes. Você tem carros híbridos, você tem energia solar, você tem pequenas centrais de energia nas casas das pessoas com telhados solares, energia eólica e uma série de novidades que esse mundo não previa, mas que ele está tendo que se adaptar. Então, alguns exemplos. Postes inteligentes, né? A ideia que a gente tem de poste é um poste que tem a lâmpada em cima. Hoje, os postes inteligentes que a gente já vê em vários países, eles são multifuncionais. Eles têm semáforo, sinalização de rua, conexão para tomada elétrica, decoração festiva, cartazes, câmera de segurança, um monte de coisas. Então, eles não são mais um simples poste. Eles são um equipamento que tem um IP dentro de uma rede de uma empresa. A mesma coisa os smart meters, que são usados em projetos de smart grid. Eles também têm lá o seu IP, eles são um equipamento, eles são uma coisa dentro de uma rede de energia que está, e essas coisas estão espalhadas nas casas das pessoas, em projetos de smart grid. Você tem também parte de self-healing, tem várias empresas de energia, distribuidoras, né, fazendo self-healing hoje em dia, que são esquemas inteligentes de compensação de energia, né? Então, se cai a energia numa região, você ativa circuitos que estão atuando em paralelo para dar energia para aquela região mais rapidamente, né? De uma forma bem leiga, seria isso. Isso aqui são coisas inteligentes que dependem diretamente da digitalização. E, é claro, as subestações digitais inteligentes, que uma foto seria essa aí que está no slide, né? Paredes de IEDs trabalhando todos eles em circuitos, cada um conectado no outro, formando lá os bays, né? E eles trabalham em cima de um padrão, que é o IEC 61850. Então, como já foi colocado antes, tem o padrão de troca de mensagens com supervisório, que é o MMS, e tem o padrão de troca de mensagens entre os IEDs, que é o GUSE. Eu estou colocando esses conceitos aqui, mas acredito que as pessoas que estão conversando comigo aqui já sacam um pouco disso, né? Não estou assim... eu estou indo rápido demais, Francisco? Não sei. Não? Tá ótimo, tá ótimo. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Eu estou, enfim, administrando que isso aqui não é novidade para ninguém. Isso. Só para registrar aqui, da SEB, a gente está com... Eu sou da área de engenharia e automação, né? Tem o Márcio, que também é automação. Tem o Marcos Lima, que ele é da parte de telecom. Então, talvez para algum contexto ou outro de subestação,
ele ainda esteja conhecendo, enquanto quando você avançar um pouco mais para o mundo TI, ele vai estar um pouco mais à frente do que a gente. E a vida é assim, né? A gente tem que formar equipes multidisciplinares. Isso mesmo, beleza. Então tá bom. Então, bom, por que migrar para subestações digitais inteligentes? Qual é o benefício e qual é o risco, né? Então, uma subestação inteligente, os sinais são transmitidos através de fibra e você elimina o uso de cabos metálicos e reduz o risco de acidentes fatais por causa de choques elétricos e circuitos abertos. E qual é o grande problema, gente? O IED nada mais é do que um computador. Então, se você for capaz, o computador com um endereço IP numa rede, se você for capaz de atacar esse computador, você consegue fazer uma série de coisas, tá? Não necessariamente tirar esse computador da rede, mas alterar o padrão de funcionamento de um IED para provocar reações em cascata que desabilitem uma subestação digital inteira. Ou até mesmo criptografar uma máquina dessa, criptografar o sistema operacional dele para que ele não volte a funcionar mesmo depois de desligado. Então, tem uma série de ataques que podem ser feitos aí. E é justamente isso, né? Se uma subestação digital tiver seu funcionamento comprometido por um cyberataque, o que acontece? Isso pode acontecer? Hoje a gente está num cenário em que as ameaças mudaram, né? A gente não tem mais aquele cenário do hacker que fica na casa dele fazendo hacking de coisas para ganhar notoriedade, para mostrar para os amigos dele o quanto ele é bom, o quanto ele é inteligente, o quanto ele consegue atacar. Hoje você tem grupos organizados cujo objetivo é lucratividade, sabotagem e conflito entre nações. Eles agem de forma coordenada e, atualmente, digo agora mesmo, eles estão fazendo um ataque massivo contra as infraestruturas críticas de energia do planeta. Tá? Então, não é por acaso vocês verem Energisa sendo atacada, Cosan, Ryzen, EDP e muitas outras agora nesse passado recente. É porque realmente a gente está sob guerra cibernética contra o setor energético. Esses novos atacantes, eles são silenciosos, ou seja, eles fazem ataques onde eles não deixam alarmes, não deixam vestígios. Eles são precisos, eles personalizam códigos específicos para atacar infraestruturas específicas de empresas específicas. Então, não é um malware, comumente chamado, o povo chama de vírus, que entra numa empresa. É diferente, é um ataque que a gente chama de direcionado, para causar alguma coisa que eu vou falar mais para frente aqui. Eles são patrocinados por governos, por empresas concorrentes, por empresas de hacking, por grupos terroristas, e são muito simples hoje de serem feitos, porque eles podem ser feitos até por pessoas que não têm a menor experiência. Basta baixar um toolkit da internet e fazer esse ataque. Tá? Em qualquer 15 minutos você faz um ataque capaz de paralisar uma subestação, e isso é tranquilo, não tem problema nenhum, e a gente demonstra isso. Bom, hoje os hackers trabalham... a gente costuma ver em filmes na televisão aquele hacker que fica em casa, ataca e faz estrago. Mas isso dá muito trabalho. Vocês imaginem um hacker que queira, sei lá, invadir uma subestação da SEB, de fora, da casa dele. O que ele vai ter que fazer, né? Ele tem um longo caminho a percorrer. Ele vai ter que atacar a rede de TI da SEB, de alguma forma vai ter que conseguir acesso à rede de TI, de lá vai ter que dominar uma máquina para fazer um ataque de pivô para a rede de TA. Chegando na rede de TA, ele vai ter que descobrir qual é o link que vai para a subestação, dominar a máquina da subestação e, a partir dali, fazer o estrago dele. Isso tudo é muito custoso, ele tem que bypassar várias barreiras de segurança até chegar numa subestação. Então, isso hoje não é o que a gente vê. O que a gente vê são ataques direcionados feitos via malware. Ou seja, o hacker ele desenvolve o malware e faz esse malware chegar à rede de TA de formas mais fáceis, como, por exemplo, e-mail, ataques por phishing e por aí vai. Os malwares que são desenvolvidos, eles já saem no padrão FUD, que é Fully Undetectable. O que é isso? O hacker ele desenvolve o malware que ele quiser para fazer o que ele quiser. Mas antes dele colocar esse malware no mercado, antes dele mandar para a vítima dele, ele tem plataformas na Deep Web em que ele pode testar o malware dele. Essas plataformas elas têm diversas máquinas virtuais de diversos tipos de antivírus.
Então, ele pega o malware e roda. Vou rodar aqui contra o McAfee. O McAfee não pegou. Vou rodar aqui contra o Symantec. Ele não pegou. Contra o Panda, não pegou. Nenhum pegou? Beleza. Então, eu posso mandar o meu malware, que eu sei que nenhum antivírus que o cliente tenha vai ser capaz de barrar o meu ataque. Esse negócio de gerar um malware que é FUD é básico de ataque. Qualquer cara que tenha lido o primeiro capítulo de um livro de como fazer malware, ou tenha visto um script no YouTube, ele sabe fazer isso. Então, a primeira coisa que eu digo, e afirmo sem medo de errar, é o seguinte: antivírus hoje não vale nada. Quem baseia segurança de TA em antivírus não tem segurança nenhuma. Tá? E isso aí vocês podem anotar à vontade. Tá? Vocês têm que ter o que a gente chama de solução de anti-malware de próxima geração, que é uma solução que combina antivírus com whitelisting, com sandboxing, com inteligência artificial. Já existem soluções dessas no mercado, e esse é um outro tema, mas enfim, só para falar que antivírus não vale nada. Bom, o primeiro grande sintoma de que o mundo está indo num caminho bem complicado aconteceu em 2017, com o primeiro ataque global de ransomware, que foi o do WannaCry, que foi um ataque não direcionado, ou seja, todas as empresas receberam exatamente o mesmo malware, e as que estavam menos preparadas acabaram tendo um monte de máquinas criptografadas. E aí tiveram que pagar resgate para hackers no mundo todo. Tá? Foram 200 mil empresas em 150 países que foram afetados pelo ataque do WannaCry. E esse foi apenas o primeiro. Depois teve o ataque do Patch, do Bad Rabbit e outros na sequência. Mas tudo bem, né? Agora, qual é o grande problema disso, né? Falando de uma empresa de energia, qual é a diferença de um ataque numa rede de TI e numa rede de TA? A gente está vendo agora o próprio ataque da Energisa, né? Que tirou a TI da Energisa do ar, e até agora está fora do ar. Eles estão sofrendo tudo isso que está aqui na coluna da esquerda: perda de serviços básicos e sistemas internos, perdas de bases de dados, danos à imagem da empresa. Eles têm que comunicar isso à CVM como um fato, e isso impacta nas ações da empresa na bolsa. Estão gastando uma grana com empresas terceiras para tentar recuperar o ambiente operativo deles e botar a TI de volta a funcionar. Isso tudo acontece num ataque a uma rede de TI e é tudo muito ruim. Mas isso de longe não é o pior que pode acontecer. Pensem num ataque contra uma rede de TA, uma rede de energia, uma rede operativa. Ele ataca diretamente o core business da empresa. Eles pensarem na SEB hoje, se cair a TI, a SEB continua funcionando. Se cair a TA, acabou a luz. Então, é simples assim. Se a Energisa caísse a TA, graças a Deus não caiu, porque a gente protege a TA da Energisa, nosso contrato lá com eles é de segurança das redes operativas da Energisa, e a gente segurou esse ataque, graças a Deus, mas se caísse, seriam 10 estados brasileiros sem luz, 20 milhões de consumidores sem luz. Por quanto tempo? Sei lá. A TI dele já está uma semana fora do ar. Não voltou ainda. E mais, voltar uma TI é muito mais fácil que voltar uma TA, voltar a funcionar. Porque voltar uma TA, você tem que voltar sistemas de controle, base de dados histórica, uma série de configurações de PLC, de IED, de rede de chão de fábrica. É um trabalho grande, exige comissionamento, exige que os terceiros participem ativamente nisso. É muito mais complexo, né? É um prejuízo imediato, inestimável. Vocês imaginem a SEB aí em Brasília. 2 horas de blackout em Brasília já é suficiente para dar um problemaço, né? Imagina uma semana sem luz em Brasília. Não dá nem para imaginar um negócio desse. Mas é totalmente factível de acontecer. Então, para as empresas privadas, você pode ter a concessão cassada. Dependendo do tempo que ficou fora do ar, o governo federal vai intervir nisso daí. O valor das ações vai cair, a liquidez da empresa vai cair, dependendo do tempo que ficou fora, vai até falir a empresa. Então, isso aqui, quando a gente fala de ataque cibernético na TA e na TI, é a diferença da água para o vinho a nível de consequências. Falando do momento de agora, e essa notícia é de 3/5, hoje estamos em 6/5. Trump decretou estado de emergência nas empresas de energia elétrica dos Estados Unidos. Ele assinou uma ordem executiva que declara as ameaças estrangeiras à segurança cibernética e ao sistema de energia dos Estados Unidos uma emergência nacional. Ou seja, eles estão sendo muito, muito, muito atacados hoje.
E o Trump está vendo que isso vai dar problema. Eles vão acabar ficando mal. Por quê? Primeiro lugar, todas as empresas estão fazendo home office. Todas as TIs estão em home office. E o mesmo canal que uma pessoa usa para acessar a TI de casa é o mesmo canal que o hacker usa para invadir a TI e colocar malware nela. Então, hoje, ataques cibernéticos podem paralisar estruturas de energia digitais. Essa aqui é a anatomia de um ataque a uma empresa de energia. Como é que funciona isso, né? A gente tem nessa figura aqui a rede de TI e a rede de TA. E aqui ilustrado um firewall, que possivelmente separa essas duas redes, enfim, quando as empresas têm alguma segurança de porta. Às vezes nem isso existe. Então, tudo começa com um hacker. Nesse exemplo aqui, que é um caso real, que foi o do Black Energy na Ucrânia, ele mandou um e-mail de spear phishing para alguém na TI. O cara caiu nesse e-mail e aí, conseguindo dominar a máquina desse cara, ele entrou no AD e roubou as credenciais dos usuários da empresa. Com isso, ele conseguiu fazer um ataque de pivô para o SCADA, na rede de TA. E logo depois conseguiu, usando o SCADA deles, abrir as chaves elétricas. Também alterou o firmware dos equipamentos, dos IEDs. Ou seja, os IEDs ficaram totalmente desprogramados. E depois comprometeram todas as IHMs, todos os supervisórios que eles tinham nos centros de controle nas subestações. Ou seja, reprogramaram, deixaram tudo sem luz e acabaram com a supervisão. Destruíram a TA deles, tá? Essa é a anatomia de um ataque típico a uma empresa de energia. Quando a gente fala especificamente do tema de vocês, que é ataques em 861.850, a gente tem uma vulnerabilidade muito grave no protocolo GUSE. Tá? O protocolo GUSE, o que ele faz, né? Exatamente o que está escrito aqui. Ele encapsula dados lógicos e analógicos, como status de desligadores, controles de desligadores, intertravamentos, alarmes gerais, temperaturas transformadoras de energia, que são transmitidos em pacotes Ethernet. Mais do que isso, ele é o protocolo de comunicação entre todos os IEDs de uma subestação. E se você fizer, a moral da história do ataque é manipular um pacote GUSE para alterar a parte aqui de TO dele e colocar aqui dentro uma informação diferenciada. Dizer o seguinte, olha, estou me desligando para um IED. E esse negócio cai no barramento e todos os outros, por proteção, vão se desligar também. E aí você tomba a subestação inteira de uma vez só. Tá? Essa é a moral da história. Fácil de fazer, tem aplicativo que faz, se chama GEESE, G-E-E-S-E. Vocês podem baixar da internet e usar, que ele simula um pacote 61850 dentro de um barramento. Todo mundo pega, todo mundo se desliga. Fácil assim, tá? A gente tem, e recentemente, né, faz coisa de um mês, esse projeto ficou pronto, foi um projeto que a gente desenvolveu ao longo de 6 meses, em parceria com a ABB e com dinheiro aí de incentivo fiscal e tudo mais. A gente desenvolveu um simulador de uma subestação de energia, que aí vai de encontro com o projeto de vocês, né? O que ele tem? Vou tentar mostrar aqui na figura. Ele tem um IED da ABB, que está, não dá para ver aqui na figura, mas tem uma programação nele para abastecer uma cidade, que é essa maquete que tem na segunda parte do simulador. Essa cidade que está aqui em cima, deixa eu botar essa foto melhor para vocês. Espera aí, deixa eu fazer isso melhor, que está ruim demais. Tenta dar um zoom, Marcelo. Eu vou abrir a foto. Eu vou abrir a foto que vai ser mais fácil para eles verem. Um zoom pode ser também, né? Boa. Deixa eu botar projetar de novo, que eu quero mostrar aqui os detalhes. Voltaram a ver minha tela? Sim. Tá, pronto, dei um zoom aqui. Vocês estão vendo em maior, aumentado agora? Tá, então como é que é isso, né? A gente fez uma maquete portátil, né? Na verdade, isso aqui vira uma caixa, e aí uma fecha na outra e a gente pode levar isso para qualquer lugar. Numa das partes, a gente tem um IED da ABB, que roda 61850. A gente tem um firewall da Palo Alto, para fazer a parte de segurança da planta, da subestação,
e um switchzinho aqui, onde a gente vai cravar a máquina do hacker, a máquina do atacante, ou a máquina de qualquer um que queira supervisionar a planta, para rodar o supervisório. A gente fez uma maquete que tem aqui a subestação, e ela ilumina uma pequena cidade, que tem 3 setores. Um setor é um estádio, o outro é um prédio, e um terceiro são umas casinhas, tá? E isso aí são 3 circuitos independentes que saem de trás do IED. Então, a gente, manipulando pacotes GUS, a gente consegue causar um blackout total na cidade, e a gente consegue desabilitar a luz do estádio, ou a luz do prédio, ou a luz das casinhas, independentemente, tá? O ataque GUSI é o mais fácil de fazer, mas tem outros ataques que também podem afetar uma subestação. Ataques de negação de serviço, enfim, vários outros ataques até mais simples do que manipular o GUSI. Mas, para o que vocês tratam no projeto de vocês, isso aqui acho que é o mais legal, tá? Porque a gente já faz isso na prática, a gente mostra isso em treinamentos nossos e isso faz parte da nossa formação em segurança e automação industrial. Mas vai ser apresentado pela primeira vez em público no nosso congresso, que vai ser em Curitiba em novembro, se assim a pandemia permitir, né? Então, isso aqui, eu não sei, eu acho que vocês estão pensando em algo maior do que isso, mas para a gente isso já é bastante suficiente para a gente mostrar ataques em GUSI e para a gente mostrar contramedidas de segurança, que é esse firewall que está aqui na figura, esse firewall que está aqui embaixo, sendo programado para evitar ataques a nível de 61850. Então, quando ele detecta que tem uma má formação de um pacote GUSI, ele já barra esse pacote antes dele chegar na subestação. E aí vai de encontro aos nossos projetos de cibersegurança, que sempre colocam a segurança da borda das subestações com firewalls de próxima geração programados para evitar ataques em 61850. Tá? Então, a gente tem toda essa parte de contramedidas que a gente também mostra com esse simulador. Voltando ao tema. Desculpa interromper. Naquele ataque que você comentou, onde houve alteração de firmware, né? Tipo, o fato de, mesmo que você não consiga jogar uma mensagem dentro do barramento, mas se você acessar o IED, seja para brincar com firmware, seja para mudar mapa de ponto, qualquer coisa que você fizer nele, alterando a configuração atual dele, você simplesmente mata o funcionamento dele. Exato. Você não precisa nem alterar o firmware, zero o firmware dele, dá um factory reset nele. Sim, exato. Acabou. É claro que a gente não faz isso na aula, porque senão a gente não dá aula depois, né? Mas, tipo, mas é fácil, é o que eu falei. O ataque do GUSI, ele é um dos mais sofisticados. Tem ataque muito mais fácil que você para esse ED rapidamente, entendeu? Enfim, beleza. Aí, evoluindo nesse caminho, se você é capaz de fazer um ataque que para um IED e comunica todos os outros para se desligarem, você para uma subestação. Se você para uma subestação, dependendo do ramo onde ela está, no sistema interligado de distribuição brasileiro, você pode parar um tronco inteiro. E aí você tem aquelas reações em cascata. Então você pode causar blackouts a nível nacional, dependendo de qual subestação você parou com esse ataque, tá? Então, a coisa não é exatamente uma questão de proteger subestações da SEB, mas é uma questão de segurança nacional. É uma questão de proteger o Brasil, entendeu? Bom, por quê? Porque a eletricidade é o núcleo da infraestrutura crítica. Se você para a eletricidade, rapidamente você vai parar todo o resto. Você vai parar águas e resíduos, você vai parar o bombeamento de água, você vai parar a parte de comunicação e de TI, você vai parar o sistema financeiro, o sistema de transportes. Enfim, tem uma teoria que fala que de 4 a 5 dias sem eletricidade, um país se estabelece no caos total. E isso aconteceu na Venezuela há pouco tempo. Teve um blackout lá que durou 5 dias e que levou as pessoas ao caos de terem que beber água no rio, porque não tinha nem água potável na torneira das casas delas sendo bombeada para eles beberem. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo. Tá. Beleza. Já estou me encaminhando para o fim aqui.
Então, a transformação digital no setor elétrico, sem segurança cibernética, pode se transformar num desastre, num piscar de olhos. E aí vem as perguntas fundamentais. Primeira pergunta: como é que a sua empresa vai responder ao próximo ataque global que vai acontecer em algum momento? Existem especialistas em segurança cibernética industrial nas empresas do setor elétrico nacional? As redes de automação do setor elétrico estão protegidas? Tá? Então, a gente sabe que o cenário é muito ruim, a gente vê isso, tá? E aí entra a parte do que a TI Safe faz, como que nós podemos ajudar. Nós estabelecemos a segurança cibernética nas empresas de energia, desde o centro de controle até as subestações. Isso nas distribuidoras, né? A gente tem clientes enormes, basicamente muitas empresas. Itaipu é cliente nosso, Furnas, todo o sistema Eletrobras, a EDP, onde o Francisco trabalhou. Enfim, é mais fácil a gente falar em empresas que não são clientes nossos do que são, hoje em dia, graças a Deus. E como é que é estruturado o nosso trabalho? Nosso trabalho é estruturado em 4 pilares. A gente tem uma metodologia que foi desenvolvida ao longo dos últimos 13 anos, que se chama ICS Security Framework, que ela é baseada em normas de segurança cibernética aplicadas para infraestruturas críticas, incluindo o setor elétrico. Então, suponha, eu quero fazer eu quero implementar segurança cibernética na SEB. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise de riscos. Visitar o centro de controle, enfim, o que quer que vocês queiram proteger, e fazer uma análise de risco para saber em que pé de segurança que essa infraestrutura está. Tá? A nossa análise de riscos ela tem 2 pilares, a análise estática e a análise dinâmica. A análise estática é uma auditoria de segurança, é uma coleta de dados através de consultoria, né? E a análise dinâmica já é um pouco diferente, a gente coleta dados, PCAPs da rede de automação que está sendo protegida e a gente analisa esses pacotes de dados depois em laboratório. A gente tem, inclusive, um filme sobre a TI Safe que está no nosso site. O Teams ele é muito ruim para passar filmes, né? O som não vai junto. Então, depois, aqueles que se interessarem, entrem em tisafe.com, rola um pouco a tela para baixo e vocês vão ver como funciona um ICS SOC. Aí vocês vão ver isso que eu estou falando na prática. Mas, enfim, depois da análise de riscos, a gente tem uma fotografia da estrutura do cliente. E com isso a gente consegue construir um plano de segurança cibernética. Esse plano, ele indica claramente ao cliente o que ele tem que fazer para proteger a infraestrutura dele. E aí ele descreve as soluções de proteção que têm que ser implementadas dentro da rede que vai ser protegida. Soluções que vão de governança e monitoramento, segurança de borda, proteção da rede industrial, controle de malware, segurança de dados e a nossa academia, provendo treinamento e cultura sobre o tema. E depois de instaladas as soluções, a gente também provê mão de obra para a continuidade do funcionamento das soluções, através do nosso ICS SOC, que fica no Rio de Janeiro, mas a gente tem clientes no Brasil inteiro. Todo o grupo, a TA do Grupo Neo Energia é toda cliente nossa, a TA do Grupo Energisa é cliente nossa, então a gente tem presença em boa parte dos estados brasileiros. E toda a parte de segurança cibernética das redes de TA deles estão dentro do nosso SOC. Nós de lá gerenciamos e garantimos a segurança dessas redes. 24/7, né? Só uma foto da sala de monitoramento. Ele é bem maior do que isso. O nosso SOC, que se chama ICS SOC, a ICS vem de Sistemas de Controle Industriais, ele é o único no Brasil que integra serviços gerenciados de segurança cibernética com machine learning, aprendizado de máquina e inteligência artificial para a proteção das empresas do setor elétrico brasileiro. Tá? Então, de uma forma muito resumida, nós somos a única empresa que faz isso no Brasil e, graças a Deus, e até pela opinião dos nossos clientes, a gente faz isso com muita competência. Enfim, creio que possamos ajudar vocês até nesse projeto que vocês têm aí de P&D, porque a gente já tem alguma coisa num estágio bem avançado e funcionando. Recados finais.
amanhã às 3 horas, a gente vai ter um webinar sobre o aumento dos ataques hackers contra empresas de energia no Brasil durante essa pandemia. Tá? Então, aqueles que se interessarem, só se inscrever em webinar.tsafe.com. E nós também fazemos uma pesquisa a cada 2 anos sobre o estado atual da segurança cibernética das infraestruturas críticas brasileiras. Essa pesquisa, normalmente, a gente divulga ela no primeiro dia do Class, que é o nosso evento, e eu convido vocês também a preencherem essa pesquisa, que está em pesquisa2020.tsafe.com. Então, 2 links aí, webinar.tsafe.com e pesquisa2020.tsafe.com. Eu vou passar essa apresentação para o Francisco, assim que eu desconectar, e aí, Francisco, você, por favor, distribui para o pessoal, tá bom? Claro, claro. O Marcelo, rapidamente... Peraí, meu último slide aqui. Ok. Um jabá do Class aqui, que vai ser em novembro em Curitiba, que é o nosso congresso, onde muito vai se falar sobre segurança de empresas de energia, inclusive com alguns estudos de caso de empresas de energia do setor elétrico nacional. A gente tem laboratório, tem plataforma de testes, tem hacking, tem tudo. Convido vocês a entrar no site do evento, que é class.tsafe.com, e, enfim, estarem lá em novembro, se assim a pandemia permitir. Agora sim, Francisco, desculpa, eu acabei.